Dando início ao painel 3, Educação para o século XXI, convido o palestrante, ilustríssimo senhor Gustavo Robichê, professor da universidade, assessor de inovação da Vice-Reitoria de Desenvolvimento e Inovação e coordenador central de educação à distância na PUC-Rio. Também exerce a função de coordenador executivo do Laboratório de Engenharia de Software da PUC-Rio. Vamos recebê-lo com carinho, com o tema Futuro da Educação e Educação no Futuro. Então, boa tarde, pessoal. Primeiro, obrigado, Vassouras, pelo convite. Muito bom estar aqui, muito bom estar participando desse fórum. Quase refraseando o que o Alex falou há pouco. Eu tenho o papel, mais do que trazer respostas, formular algumas perguntas para que a gente motive esse painel. E eu acho que a educação é uma área que está em uma transformação muito grande. E é bom estar em uma universidade de vanguarda, que tem experimentado bastante, tem feito bastante, tem tido bastante iniciativas que até nos inspiram a repensar os nossos modelos. A primeira provocação que eu queria fazer para vocês muitas vezes a gente olha para a universidade como quase algo sagrado, né? É algo que é um pouco inseguro para a gente entrar, mas muito sagrado para a gente derrubar. Vou provocar, como eu falei. Nesse sentido, né, tem vários conceitos, desde a sala de aula, desde as práticas de ensino e aprendizagem, desde as práticas do mercado de trabalho, que é um mercado que está cada vez mais em evolução, a própria questão do planejamento do espaço, qual é a função de um espaço físico hoje, depois de um momento onde a pandemia nos mostrou uma série de possibilidades e nos provocou a experimentar por falta de alternativa também. A própria questão do processo de engajamento de alunos, não só o recrutamento, mas principalmente a seleção. É uma geração que muitas vezes chega à universidade em um processo de amadurecimento, em um processo de busca, um processo de se encontrar, o que traz uma série de desafios, a própria internacionalização e as necessidades do mercado que está em constante mudança. Se a gente for... Passou? Se a gente for pensar que tipo de verbo poderia nos provocar reflexões, são verbos que, na verdade, provocam mudança, né? Retorno, repensar, resetar ou reinicializar, reduzir, reinventar, reposicionar, reorganizar e, por fim, reescalar, né? Esses verbos, eles trazem uma série de reflexões e algumas delas para a gente observar, né? Quer dizer, a gente vive na área de educação sobre uma série de dilemas, né? Os próprios processos, numa era de ChatGPT, né? O que é uma avaliação hoje em dia? Como é que um aluno me mostra que, na verdade, ele adquiriu determinado conhecimento, né? Muitas vezes a gente usa o grau, muitas vezes a gente usa microcredenciais, ou um processo mais granular de avaliação. A universidade, muitas vezes, ela é defendida como um espaço aliado do saber, da teoria, da pesquisa, mas ela é cobrada cada vez mais para ser um espaço que prepare os profissionais para o mercado de trabalho, e um mercado de trabalho que está em constante mudança. Então, na verdade, esse dilema da qualificação, na minha avaliação, pelo menos, não deve ser composto por extremos, mas sim por uma reflexão do que há de melhor desses dois mundos, e a gente tentar buscar isso, nesse mundo, o que há de melhor, né? Apesar das universidades estarem sempre em busca de uma proximidade com o mercado de trabalho, elas sempre têm que buscar também um equilíbrio e uma estrutura que permita que, de fato, com segurança, o conhecimento esteja sendo trabalhado, né? Para cá. Obviamente, uma segunda discussão que eu acho que é extremamente importante, só para a gente provocar um pouquinho o nosso pensamento, é o espaço físico, o que é a sala de aula, e não só o espaço físico, mas o que a gente realiza no online ou no híbrido, como é que as práticas de ensino e aprendizado podem, de fato,
fazer diferença e elas estão cada vez mais, esse mundo digital, né? A mistura do mundo digital com o mundo físico e do mundo físico com o mundo digital. O próprio local de trabalho ele tem sido repensado, né? Porque estamos num espaço comum da universidade, por que não trabalhar em casa também, ou trabalhar remoto, ou trabalhar no meu ambiente de trabalho, por que não estudar, né? Em casa, por que não estudar no meu ambiente de trabalho? Então tem uma série de reflexões que são extremamente importantes. Quando a gente fala sobre o digital, a gente sempre olha sobre duas perspectivas. A primeira perspectiva é que hoje, sem tecnologia, a gente não trabalha, sem tecnologia, a gente não estuda, né? Ao mesmo tempo, a tecnologia ela é um elemento de transformação. E a gente vai ter uma provocação, eu gostei bastante de algumas falas do painel passado, que por mais que a gente tenha tecnologia, a gente tem que humanizar o processo da educação, tanto quanto o processo da medicina. Quando a gente olha para a proposta de valor, a gente tem sempre dois dilemas, né? Eu tenho o dilema do saber, da pesquisa, mas eu tenho o dilema que é cada vez mais urgente, é o quanto que aquele conhecimento, ele de fato se transforma em algo aplicado e que faz diferença para as pessoas que estão fazendo parte das jornadas de ensino e aprendizagem. Eu acho que também, volto a falar, não existem extremos, a gente sempre tem que buscar algum ponto de equilíbrio entre essas reflexões. E a partir de muita experimentação. Não existe uma equação que funcione para Vassouras e a mesma fórmula funcione para a PUC do Rio. A mesma coisa, o que funciona na PUC do Rio talvez não funcione aqui. A gente tem que buscar um exercício que é a busca pelo que de fato funciona. Ainda sobre a questão da evolução digital, a gente pode pensar sobre negócios e sobre processos. Obviamente, a gente tem diferentes perspectivas que a tecnologia tem exercitado. A primeira dela é de simplificação e automação. A segunda é, de fato, novos modelos de negócio, novos modelos de sustentabilidade que estão surgindo dentro de um processo cada vez mais onde a tecnologia tem presença. A gente tem também a questão hoje a gente vive e talvez um excesso de dominância do digital. Isso é algo que eu acho que vale a pena a gente refletir, discutir e equilibrar, como eu disse no passado. E, obviamente, a gente tem que sempre pensar em questões que criem uma transformação, que seja uma transformação consistente, com o que a gente poderia chamar de fundações sólidas, né? Aí pensando não só em sistemas, pensando nas redes de colaboração, pensando de que maneira, de fato, isso pode fazer diferença. A minha última provocação é que eu acho que a grande resposta para essas perguntas, ou para ajudar a gente a refletir, está exatamente no olhar para o passado, né? Entender exatamente tudo que já aconteceu, tudo que eventualmente existem de fundamentos que possam nos ajudar a discernir ou a fazer um processo de decisão sobre que escolha é mais recomendada naquele momento, mas a gente tem que olhar para frente. E aqui não é uma fala sobre futurologia, é uma fala que eu acho que para olhar para o futuro a gente pode ter propósito, pode ter fundamentos, podem ter elementos que são norteadores para esse processo, e a palavra-chave dentro do momento que a gente está é colaboração. Eu não acredito no futuro sem colaboração, e eu não acredito no futuro principalmente sem pessoas. Enquanto a pessoa não é posta no centro, a gente não está construindo futuro. Eu acho que a gente está desconstruindo o que a gente tem. Então são essas as reflexões iniciais que eu queria provocar os demais participantes do painel. Eu não trouxe resposta nenhuma para vocês, eu trouxe muito mais perguntas para que a gente possa evoluir numa tarde bastante bacana. Então, mais uma vez, obrigado a todo o comitê organizador, a Universidade de Vassouras, é sempre bom estar contribuindo.